Olá, tudo bem? Todos nós sabemos que em toda disciplina há a teoria e a prática. A língua portuguesa não poderia ser diferente. A teoria se resume em aprendermos as regras e a prática em saber aplicá-las na nossa escrita. Mas para escrever bem, é preciso exercitar. Hoje abordaremos o lado prático do uso do hífen. Vejamos alguns casos em que não se usava o hífen antes da reforma. Deveríamos escrever sempre tudo junto, sem hífen. Segundo o novo acordo ortográfico, devemos usar o hífen se o segundo elemento começar por H ou por vogal igual à vogal final do prefixo ou do pseudo-prefixo. Vamos ver alguns casos em que não ocorre o uso do hífen, ou seja, os prefixos não são seguidos de hífen, a não ser o segundo elemento começar por H ou por vogal igual à vogal final do pseudo-prefixo, conforme o novo acordo. Começando pelo prefixo aero, aeroespacial, aeronave, aeroporto, tudo junto. Agro, agroindustrial. Anfi, de anfiartrose, anfíbio, anfiteatro. Prefixo áudio, audiograma, audiometria, audiovisual. Perceba que o áudio não tem acento. Prefixo bio, bis, bianual. Bicampeão é tudo junto, hein, gente? Bigamia, bisavô, bisneto. Prefixo bio, biodegradável, biofísica, biorritmo com 2 R's, cuidado. Cardio, cardiopatia, cardiopulmonar, cardiovascular. Centro, de centroavante, centromédio, centrosimetria com 2 S's. Prefixo de e des, desacerto, desarmonia sem H, despercebido. Prefixo eletro, eletrocardiograma, eletrodoméstico, eletromagnetismo. Estéreo, de estereofônico, estereofotografia, estereoquímico. Foto, que quer dizer luz, de fotogravura, fotomania, fotossíntese com 2 S's. Hidro, que significa água em grego, hidroavião, hidroelétrico. Prefixo macro, de macroeconomia. Maxi, de maxi desvalorização. Mega, de mega evento, mega empresário. Prefixo micro, de microcomputador, microradiografia com 2 R's. Atenção para as palavras micro-onda e micro-ônibus. Segundo o novo acordo ortográfico, devemos usar o hífen se o segundo elemento começar por vogal igual à vogal final do pseudo-prefixo. No caso dessas palavras, a vogal final é O, a mesma que começa o segundo elemento. Portanto, aqui devemos usar hífen. Prefixo mini, mini dicionário, mini saia com 2 S's, mini reforma com 2 R's. O novo acordo diz também que devemos usar hífen se o segundo elemento começar por H. Esse seria o caso da palavra mini hotel. Prefixo mono, de monobloco, monossílabo com 2 S's. Morfo, de morfossintaxe, morfologia. Moto, de motociclismo e motosserra, motosserra com 2 S's. Multi, de multicolorido, multissincronizado. Neuro, de neurocirurgião. Oni, que significa tudo, todos, de onipresente, onisciente. Orto, que quer dizer correção, ortografia, ortopedia. Para, que significa aproximação, paramilitares, parapsicologia. Pluri, de plurianual. Penta, de pentacampeão, pentassílabo. Pneumo, de pneumotórax, pneumologia. Poli, de policromatismo, polissíndito. Psico, de psicolinguística, psicossocial com 2 S's. Quadri, de quadrigêmeos. Rádio, de radioamador. Rede, reposição, rever, reratificação com 2 R's. Retro, de retroagir, retroprojetor. Sacro, de sacrossanto. Sócio, de sociolinguístico, sociopolítico. Tele, de telecomunicações, televendas. Termo, de termodinâmica e termoelétrica. Tetra, de tetracampeão e tetraplégico. Tri, de tridimensional, tricampeão. Uni, de unicelular. E zoo, de zootecnia, zoológico. Agora vamos ver os prefixos que sempre são seguidos de hífen. Prefixo além, além-mar, além-túmulo.
Prefixo aquém fronteiras, aquém mar. Prefixo bem, de bem amado, bem querer. Atenção, no caso do prefixo bem, temos algumas exceções. Bem dizer, bem quisto, por exemplo. Prefixo ex, no sentido de anterior, ex-senador, ex-esposa. Prefixo gran, de grã-duquesa, grã-fino. Prefixo grão, de grande, grão-duque, grão-mestre. Pós, tônico, pós-moderno, pós-meridiano, pós-cabralino. Prefixo pré, também tônico, pré-nupcial, pré-estreia, pré-vestibular. Prefixo pró, também tônico, pró-britânico, pró-governo. Prefixo recém-chegado, recém-nascido, recém-nomeado. E o prefixo sem número, no sentido de inúmeros, sem terra, sem teto, sem vergonha. E os velhos prefixos sota e soto, sota-piloto, sotomestre. E o prefixo vice ou viso, vice-diretor, viso-rei. Algumas observações sobre o uso do prefixo co. Com o prefixo co, antes da reforma, o uso do if, salvo algumas exceções, era obrigatório. Por exemplo, coautor, cofundador, cosseno, cotangente. Com o novo acordo ortográfico, o hífen não será mais usado, mesmo diante de palavra iniciada por H. Veja alguns exemplos. Coerdeiro, coautor, cofundador, cosseno com 2 S, cotangente, o resto é junto. Outra observação é que o prefixo co se aglutina em geral com o segundo elemento, mesmo quando iniciado por O. Co-obrigação, co-ocupante, cooperar, cooperação, coordenar. Outros usos do hífen. Também devemos usar o hífen para dividir sílabas. Ortografia, gramática, terra, perdoo, álcool, rainha, transformar, transação, sublime, sublinhar, ritmo. Com os pronomes enclíticos e mesoclíticos, encontrei-o, recebê-lo, reunimos-nos, encontraram-no, dar-lhe, tornar-se-á, realizar-se-ia. Antes dos sufixos açu, guaçu e mirim e mor, capim-açu, araçá-guaçu, araçá-mirim, guarda-mor. Em compostos em que o primeiro elemento é forma apocopada, bel, grã, grão, ou verbal, bel prazer, grã fino, grão-duque, el-rei, arranha-céu, catavento, quebra-mola, paralama, beija-flor. Em nomes próprios compostos que se tornaram comuns, Santo Antônio, Dom João, Gonçalo Alves. Em nomes gentílicos, Cabo Verdeano, Porto Alegrense, Espírito Santense, Mato Grossense. Também em compostos em que o primeiro elemento é numeral, primeiro-ministro, primeira-dama, segunda-feira, terça-feira. Em compostos homogêneos, 2 adjetivos ou 2 verbos, técnico-científico, luso-brasileiro, azul claro, quebra-quebra, corre-corre, zigue-zague. Em compostos de 2 substantivos em que o segundo faz papel de adjetivo, tipo carro-bomba, bomba-relógio, laranja-lima, manga-rosa, tamanduá-bandeira, caminhão-pipa. Em composto em que os elementos com sua estrutura e acento perdem a sua significação original e formam uma nova unidade semântica, copo de leite, pé de moleque, couve-flor, tenente-coronel, pé frio. Vejamos agora algumas dúvidas frequentes sobre o uso do hífen. Qual é a forma correta? Mal-educado com hífen, mal-educado tudo junto ou mal-educado separado sem hífen? Os adjetivos formados com elemento mal devem usar hífen quando a palavra seguinte começar por H ou por vogais, como nas frases: este é um homem mal-humorado, é uma criança mal-educada, ele era mal-intencionado. Assim sendo, a forma mal-educado não existe. Sem hífen, só quando o mal for advérbio, como na frase: esta criança foi mal educada pelos pais. Vamos a outra dúvida. Qual é a forma correta? Mal-criada com hífen, mal-criada tudo junto ou mal-criada separada sem hífen? O adjetivo se escreve sem hífen, quando a palavra seguinte começa por C. Nesse caso, a palavra deve ser escrita toda junta. Observe um exemplo. É uma criança mal-criada. Sem hífen é o advérbio de modo acompanhado do verbo. Nesse caso, a palavra deve ser escrita na forma separada. Veja o exemplo. Ela foi mal-criada pelos avós. Portanto, a forma correta é sem hífen ou tudo junto, ou separado. Com hífen está errado.